Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu dia aí. O presidente do Sport, Yuri Romão, e a sua diretoria já escolheram, tá? O preferido para ser o novo técnico do Sport Clube do Recife. Só que nessa noite teve vários cenários que se formaram, vários cenários que caíram e vários cenários que se levantaram novamente em negociação. Então, desse ponto, alguns nomes já foram eliminados e tem duas situações. Essas duas situações estão encaminhadas para fechar com o Sport Recife. Eu vou explicar tudo para você, que inclusive o próprio presidente do Sport falou que isso pode acontecer hoje, nessa sexta-feira, e no mais tardar nesse fim de semana. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Você vai entender tudo o que aconteceu e eu vou trazer para você uma apuração minha, tá? Uma apuração minha com relação a esse novo técnico do Sport. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trazendo vídeo todo dia, tô gravando vídeo de madrugada aqui para você, né, correndo, acordando cedo, fazendo um almoço, café da manhã, tudo cedo, para você ficar munido de muita informação. Então vou até dar um zoomzinho aqui para mim aqui. Eu ainda tô lembrando, ainda tô aqui num cenário caseiro aqui eu tô arrumando as coisas aqui, em breve a gente vai organizar, não sei se eu vou me mudar, enfim, mas te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a chegar nesse número aí, crescer cada vez mais, tá bom? Nesse canal aqui. Vamos lá. Quando a gente começou a falar sobre técnicos, 4 nomes apareciam ali, tá? Era o Carille em último colocado, Mariano Sosso, e aí aparecia o Daniel Paulista, e na realidade o Daniel Paulista é um pouco mais favorito, e o Jair Ventura. Esses dois nomes ali apareciam no top 2 ali, né? O Mariano Sosso, muito mais por um hype da torcida do que pela diretoria, porque a informação que a gente tem, e aí a gente já trouxe ontem para vocês aqui, é que o Sport não queria um técnico estrangeiro nesse momento, queria trazer um técnico brasileiro, um técnico de preferência que já tivesse passado por situações que o Sport ele já passou, né? Dentro que o Sport já passou, não. Situações que o Sport, parecidas com o que o Sport já passou. Então, aí já descarta realmente alguns técnicos estrangeiros, né? São poucos que tentaram e conseguiram aí livrar clubes de rebaixamento, né? Os técnicos brasileiros acabaram tendo oportunidades maiores com relação a isso, tá? Dito isso, o próprio presidente do Sport, Yuri Romão, ontem, ele deu uma entrevista na Rádio Jornal e ele falou exatamente isso, tá? Que ele preferia nesse momento um técnico brasileiro, né, que tivesse uma vivência maior com o nosso futebol, que eu acho uma bobagem. Tem técnico estrangeiro que tem uma vivência grande também no nosso futebol. Mas era o perfil que eles traçaram. Então ali a gente já eliminava o nome do Mariano Sosso. Então, infelizmente, para quem queria o Mariano Sosso, neste momento é um nome meio carta fora do baralho. Aí eu fiz uma apuração à tarde, inclusive eu até gravei um vídeo depois, mas nem trouxe essa apuração porque eu queria ter um pouco mais de certeza em outras fontes. E acabei descobrindo que o nome mais forte para o Sport naquele momento era o do Jair Ventura. Inclusive, naquele momento, eu só fui descobrir depois, mas naquele momento que eu estava fazendo a apuração, já estavam conversando com o staff do Jair Ventura. Então o Sport já estava conversando com o staff do Jair Ventura, mas também estavam conversando com o staff do Daniel Paulista, tá? Então essas conversas já estavam adiantadas e naquele momento o nome mais forte era o do Jair Ventura. Era o nome realmente que o Sport tentava dar ali um gás maior, porque além de ser um cara que já tinha livrado o Sport, e aquilo que a gente falou inclusive durante o dia de ontem, já tinha livrado o Sport do rebaixamento, também era um técnico que agradava, era um perfil que agradava a diretoria, era um perfil mais conservado, e realmente Jair Ventura ele tem esse perfil. Quando eu falo mais conservado, é um cara mais que não vai expor elenco, não vai expor diretoria, é um cara mais perfil que a diretoria gosta, né? É uma parte mais política do negócio. Então, acabava sendo esse perfil mais interessante. Aí agora eu vou trazer para vocês aqui a apuração do NE45, que aí já foi entrando para a madrugada, e os caras do NE45, a galera da madruga, né? Que foi o próprio Fred Figueroa, inclusive um abraço para ele se ele ver esse vídeo, o Fred Figueroa que trouxe essas apurações. No começo da noite, as negociações, tanto com o Daniel Paulista quanto o Jair Ventura, segundo o Fred, tinham travados, segundo a apuração dele, estavam travadas. E depois
as negociações voltaram novamente. E nessa volta das negociações à noite, o nome que ficou mais forte foi o do Daniel Paulista. Né? Tanto que ele até contou a situação que chegou até para eles a informação de que já estava bem encaminhado e que Daniel Paulista deveria fechar, só que aí eles decidiram ainda, como não tinham 100% de certeza ali da informação, decidiram não fazer matéria com relação a isso. Né? Então a apuração deles travou nesse processo. O que é que eu acho sobre tudo isso? Eu continuo achando que entre Daniel Paulista e o Jair Ventura, o melhor nome é o Jair Ventura. Não porque o Daniel Paulista não tem uma expertise ou não tem uma competência necessária para o esporte. Eu acho até que tem, pela história que ele tem com a torcida, né, como jogador do esporte, né, é um ídolo, e por tudo que ele já passou na carreira dele. Agora, o Jair Ventura é aquele cara que passou por isso. É a mesma coisa de você, sei lá, você se separou da sua mulher, aí você quer um conselho de alguém experiente, aí você vai pegar um conselho de um cara que nunca casou, e você vai pegar um conselho de um cara que já casou, que já separou, que já voltou. Então, assim, quem que você vai querer o conselho, né? Do cara que já passou por aquilo ali. Então, assim, eu acho que o Jair Ventura acaba sendo esse nome forte. Nas minhas apurações, voltando agora para as minhas apurações, era um nome que, pelo que eu apurei, era muito inclinado para trabalhar no esporte. Inclusive, o Jair Ventura é um cara que, nos bastidores, se fala que ele sempre quis trabalhar novamente no esporte porque ele não chegou a trabalhar com torcida. Não sei se você lembra, mas quando o Jair Ventura era técnico do esporte, o time do esporte, o mundo estava passando por uma grande pandemia. Né? Então, ele não podia trabalhar, né, com torcida. Então, os jogos aconteciam e não tinha torcida. Né? Então, ele tem meio que essa frustração de não ter trabalhado com o torcedor do esporte ao lado dele. Né? Tanto que era um cara que você via no campo, se entregava muito, era um cara que vivia muito aquele momento do esporte, é um cara que salvou o esporte do rebaixamento. E quando você olhava para a torcida, tinha um vácuo de ninguém. Né? Assim, você tinha só as arquibancadas lá. Então, para o técnico, óbvio também, ele quer viver esse momento, ele quer viver o calor do torcedor, né? E ele é um cara que tem uma identificação geralmente com torcedores, porque é um cara que ele vibra muito dentro de campo. Então, ele não passou por isso, ele não teve a oportunidade disso. Então, por conta disso, né, o que se fala nos bastidores é que é um cara que ele queria viver esse momento com o esporte. Lembrando, mais uma vez, ele vindo para o esporte é o maior desafio da carreira dele. Mas disparado é o maior desafio da carreira dele, porque ele nunca pegou um time, ele salvou vários times, mas ele nunca pegou um time nessa situação específica. Então acaba também sendo, para um técnico que gosta de desafio, uma motivação, um tesão ali pro cara, pô, eu vou tirar esse time do rebaixamento, eu vou fazer história novamente. Então, assim, eu penso dessa forma, tá? Mas até o momento, já escolheu a diretoria do esporte, né? É o Jair Ventura e o Daniel Paulista. Eu quero saber a tua opinião desses dois agora. Quem você acha que deve ser o novo técnico do esporte? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. Nessa sexta-feira a gente vai trazer ainda muito conteúdo. Qualquer atualização eu vou trazendo para vocês aqui. Não esquece de se inscrever no canal. E ó, se você deu like já, tem um botão chamado hypar. Hype esse vídeo, porque assim, quanto mais você clicar nesse botão de hypar, mais você vai colocar esse vídeo nos melhores do Brasil. Ele fica no ranking. Já pensou? Teu comentário, a minha imagem, a nossa análise aqui nos melhores do Brasil? Então faz isso, ajuda a gente. Daqui a pouco eu tô voltando. Um abraço, até já. Tchau, tchau.